No dia que retorna aos treinos pelo Grêmio, o Renato recebe uma punição de 4 jogos. A gente traz detalhes sobre isso, também sobre o retorno do tricolor e o que vai acontecer daqui para frente com o treinador gremista depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar um pouco sobre esse retorno aos trabalhos do Grêmio, mas principalmente sobre Renato Portaluppi. Treinador gremista recebeu uma punição do STJD de 4 partidas, a respeito ainda daquele jogo contra o Bahia. Mas antes da gente trazer detalhes sobre isso, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para tu não perder nada daquilo que a gente traz diariamente aqui no canal do Picão. Olha só, gente. Jogo contra o Bahia, lá no primeiro turno, antes mesmo das enchentes, o Grêmio perdeu por 1-0, teve a confusão no final do jogo e o Renato acabou tirando o time de campo e saindo do banco de reservas após a expulsão do Diego Costa e depois a expulsão do Nathan Fernandes. Tudo isso estava sendo julgado e acabou resultando numa pena para Diego Costa e também para Renato Portaluppi. Diego pegou 2 jogos, um já cumprido, vai ter que cumprir mais um. O Nathan acabou ficando só com a punição de campo, que já foi cumprida, a expulsão no jogo contra o Bahia. E o Renato pegou 4 jogos de suspensão. 4 jogos sem poder estar na casa-mata tricolor. Depois de ontem, que foi uma semana onde o Renato teve essas polêmicas de saída do Cruzeiro, ontem mesmo tinha a representação do Grêmio, ele não estava na representação, hoje o Grêmio se reapresenta e tem mais este pepino para resolver com o seu treinador. Tem sido uma semana muito conturbada do Grêmio para o Renato Portaluppi. Polêmicas com o Cruzeiro, propostas, oferecimento do treinador. Teve essa questão da viagem para o Rio de Janeiro, a volta de certa forma atrasada, o Renato que não compareceu ontem no treino físico, e agora mais essa. 4 jogos sem Renato Portaluppi. Claro, o Grêmio pode sim recorrer a isso, inclusive colocar um efeito suspensivo para que isso seja julgado ainda no STJD, mas é um problema que o Grêmio precisa sim resolver. 4 jogos sem seu treinador, neste momento, seria um problema gigantesco para o clube. O Grêmio vai recorrer, com certeza, vai buscar isso. A pena máxima era de 6 jogos. O Renato acabou pegando 4, então uma pena assim bem significativa para um treinador que não é recorrente. Não? O Renato tem pouquíssimas expulsões na carreira, inclusive ele já falou sobre isso. O fato é, o Grêmio vai ter que dar um jeito nessa situação. Lembrando, esse jogo do Bahia, ele ainda está em julgamento no STJD, que foi reaberto o inquérito aí nas últimas semanas, para uma possível interferência externa do que foi feito lá na partida na Fonte Nova. Então tem mais esse aspecto ainda no jogo. O jogo que, claro, se for até o fim, se for levado à regra até a última instância, ele pode ser inclusive anulado. Acho muito difícil que aconteça, não é a tendência, mas está reaberto o inquérito para interferência externa na partida também. Então, tudo isso ainda vai ser julgado, tem ainda outras partes que devem ser recorridas, mas o fato é que Renato, nesse momento, está punido em 4 jogos pelo Grêmio. Hoje, representação tricolor, representação do Renato, né? Ontem teve a representação tricolor e tem algumas coisas importantes que a gente precisa tratar. Os jogadores que estão voltando. Diego Costa, apesar de suspenso, já começa a treinar normalmente e os zagueiros Gemerson e Rodrigo Eli voltam a treinar com chuteiras, ainda fazendo só o aquecimento, assim como o lateral Mike, que vem fazendo trabalhos específicos. A gente pode ter aí algum trabalho diferente durante a semana para tentar voltar com esses defensores já para a partida contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. O retorno do Grêmio. Renato tem muito tempo de trabalho, tomara que consiga fazer o time andar, porque nesse momento, ele já falou, o foco é total no Grêmio, não tem nada de negociação com o Cruzeiro. Sempre lembrando, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, mas principalmente deixa teu comentário. O que tu tá achando dessa semana conturbada de Renato Portaluppi no Grêmio? Diz pra mim. Beijo!